Olá, amigo! Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Hoje no Catequese Católica nós vamos falar o que é anjo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 328, diz que os anjos são criados por Deus, então são criaturas de Deus, mas eles são seres puramente espirituais, ou seja, eles não têm corpo, eles não têm forma. Eles também são livres, ou seja, eles podem se desligar de Deus, como Lúcifer. Os anjos são seres dotados de inteligência e de vontade também. Deus criou os anjos, esses seres espirituais, para o louvar, para o obedecer e também para servir. Os anjos ajudam e guiam as pessoas, as famílias, as nações, as instituições, principalmente a igreja. Então, os anjos ajudam e guiam, essas são as principais funções dele. A palavra anjo deriva de mensageiro, ou seja, os anjos são mensageiros de Deus. Nós temos, por exemplo, os arcanjos. Os arcanjos são aqueles que anunciam as maiores e mais importantes notícias da história da salvação, como o arcanjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento do Salvador. Quero então falar agora para vocês um pouquinho da hierarquia dos anjos. Nós temos 3 hierarquias. A primeira são os serafins. Os serafins são a imagem mais perfeita do amor de Deus. Então eles são os seres que estão mais próximos ali de Deus, mais alto grau da hierarquia, mais próximos de Deus, os serafins. Depois nós temos os querubins, que refletem a sabedoria divina, e os tronos, que compreendem os juízos de Deus, e as suas características são a submissão e a paz. Então, na primeira hierarquia, nós temos serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia, nós temos as dominações. São esses seres espirituais que ocupam-se do governo dos próprios anjos, os quais transmitem as ordens de Deus. As dominações transmitem as ordens de Deus. As virtudes executam as ordens das dominações no que diz respeito aos elementos da natureza física. Potestades ocupam-se da luta contra os espíritos maus. Então, na segunda hierarquia, nós temos dominações, virtudes e potestades. Terceira hierarquia, nós temos então os principados, que são os anjos que dirigem o destino das nações. Depois nós temos os arcanjos, como eu já falei, eles são os mensageiros de Deus. Os arcanjos também são protetores das pessoas que desempenham funções de relevo para a glória de Deus, como por exemplo o Santo Padre, os bispos e os sacerdotes. Eles são protegidos por arcanjos. Os arcanjos estão reunidos sob a liderança de São Miguel. São Miguel tem a missão de defender a igreja e defender as verdades da fé. E logo depois, então, nós temos os anjos, que é o coro ao qual pertence o nosso anjo da guarda principal, o nosso anjo da guarda pessoal. Então, na terceira hierarquia, nós temos aí os principados, os arcanjos e os anjos. Vamos então rezar para que os anjos de Deus possam sempre nos ajudar, nos guiar e interceder por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe seu dia. Força e saúde!